Olá, tudo bem? Sou a professora Ana Flávia e nós estamos na nossa videoaula de número 8 e o nosso tema hoje será os textos jornalísticos chamados reportagem ou fotoreportagem. A reportagem, assim como a notícia, ela é um gênero textual que circula na esfera jornalística de comunicação. Como assim? A reportagem, onde que ela é impressa? Onde que ela é publicada? Ela é publicada nos jornais, nas revistas, em blogs, em sites. Ela pode ser televisionada, assim como os telejornais da TV. Ela pode ser divulgada por sites no celular. Então, ela é uma esfera muito ampla e muito parecida com a notícia. Você não lembra como é a notícia? Então, volta lá no vídeo 1 das nossas videoaulas, assiste com carinho e com cuidado, e aí volta aqui para a nossa videoaula sobre a reportagem. Lá na notícia, eu falei para vocês que ela era curta, não trazia muitas informações e nem muitos detalhes. A reportagem já é diferente. A reportagem, ela subentende, a gente consegue perceber que o repórter precisou investigar, ele foi a fundo naquele assunto. Então, ela não é curta, ela não tem só uma página, por exemplo, no jornal, ela não vai sair em uma única página, ela é mais extensa. Por exemplo, na TV, as reportagens do jornal que vocês assistem na TV, elas são mais extensas. Não é só uma chamada curta, ela demanda mais tempo para que a pessoa assista, preste atenção. A mesma coisa quando a gente lê uma reportagem. Ela vai ter muitas páginas para que você tenha uma informação muito mais precisa e muito mais detalhada. Então lembra, a reportagem, ela subentende que houve pesquisa e investigação por parte do repórter. Mesmo que o foco não seja uma investigação sobre um fato, ele precisou pesquisar, ele precisou estudar sobre aquele assunto para escrever, porque ele precisa trazer mais informações. Como que eu percebo a diferença da reportagem para a notícia também? A reportagem, ela, além de trazer fotos, ela vai trazer quadros informativos, ela vai trazer boxes. Esses quadros informativos, eles podem ou não ter dados estatísticos. Eu posso ter um gráfico no meio da minha reportagem, eu posso ter um infográfico. O que é o infográfico? É a mistura do gráfico, dos dados gráficos, com o texto escrito, de uma maneira mais resumida. Ou, por exemplo, quero fazer uma reportagem falando sobre a fome na África. Eu trago um infográfico com os dados dos últimos anos, para eu não ter que escrever no texto. É uma maneira de chamar a atenção do leitor e trazer essa informação de uma maneira diferente. Então, lembrando, a notícia ela é mais curta e a reportagem ela é mais extensa e ela vai trazer mais elementos textuais, mais elementos visuais, para que você consiga entender sobre o tema da reportagem. Na reportagem, para enriquecer o texto, eu posso ter depoimentos de pessoas, eu posso trazer uma entrevista no meio da reportagem. Quero falar sobre a falta de verba, deixa eu ver, para o trânsito lá na cidadezinha, lá do interior de São Paulo. Eu vou lá e entrevisto a pessoa. Eu entrevisto uma autoridade do lugar. Quero falar sobre a importância de um centro comunitário. Eu entrevisto os moradores do local. Então, além da entrevista, do depoimento, de dados estatísticos, que você vai encontrar em vários sites, pode usar, por exemplo, o IBGE. Então, você pode encontrar esses dados, sejam eles estatísticos pelo IBGE ou por outros institutos de pesquisa. Quero falar sobre um estudo que a Universidade de Harvard fez. Ok, coloca, isso é um dado. Eu quero falar sobre o censo que o IBGE fez. Coloca. Quanto mais informações, melhor a sua reportagem vai ser escrita. Mais bem escrita ela fica, mais bem embasada, você demonstra mais conhecimento, logo você vai aprofundar mais o seu tema abordado. A reportagem, ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa sou sempre eu, a pessoa que fala, eu ou nós. Em terceira pessoa é sempre o outro. Lembra dos verbos de terceira pessoa que são conjugados em ele, tá bom?
As reportagens, elas podem ser objetivas, quero falar disso e vou falar disso, não vou viajar no texto e colocar outras coisas. Ou subjetivas, eu apresento meu tema e vou trazendo outros temas nas entrelinhas, sem falar explicitamente, ou seja, ali, escrito claramente, ok? Bom, então, o jornal pode ser impresso, digital ou televisivo ou oral. No caso dos jornais do rádio, vocês só escutam. O que mais que eu preciso dizer? As reportagens são para quem? Quem é o público-alvo? Todos aqueles que são interessados em informação. Tudo bem? Olha só, já ia esquecendo. Eu falei lá no começo que nós falaríamos sobre fotoreportagem, eu não comentei. Ai. Vamos lá. A fotoreportagem, o que é a fotoreportagem? É uma reportagem em que vai ter fotos. Ah, então eu tenho uma, duas fotos, isso é uma fotoreportagem? É por meio das fotos que você vai entender o seu texto. A fotoreportagem, ela é a união do texto com a foto. Então, a foto é tão importante quanto o texto. Então, eu vou começar a exemplificar no meu texto o que eu estou falando, o que eu investiguei, a partir das fotos. É diferente de uma reportagem que tem uma foto, só para ilustrar o tema. Na fotoreportagem, não. A fotoreportagem, a foto ali, ela faz o papel igual a do repórter. Ela traz informações muito relevantes. Geralmente é para te chamar a atenção. É para você parar e prestar atenção. É para te chocar muitas vezes. Se eu quero falar sobre o caso de Brumadinho ou Mariana, eu trago em fotos. Muitas vezes o texto escrito, a pessoa não consegue alcançar o sofrimento e o que foi aquela tragédia. Então eu trago em fotos. Eu mostro como era o lugar antes e como ele ficou depois da tragédia. Tá bom? Então, fotoreportagem, ela é tão importante quanto a reportagem. Só que ali a foto, ela não vai ser um mero detalhe dentro da estrutura textual. Ela é de suma importância. Ela é essencial para que você entenda melhor o texto. Tá bom? Agora nós vamos retomar a estrutura da reportagem. Então, como nós já conversamos no começo do vídeo, isso aqui é uma retomada. Afinal, as reportagens são textos jornalísticos, assim como as notícias. Então, vamos retomar um pouquinho lá da estrutura, para vocês lembrarem. Mas, como eu já falei, a notícia e a reportagem, elas têm uma estrutura muito parecida visualmente. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, onde eu coloquei um exemplo de reportagem, elas são parecidas visualmente. Porém, ao redigir o texto, é aí que você vai encontrar as diferenças, tá bom? Então, vamos lá. Uma reportagem, uma fotoreportagem, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um título ou uma manchete. Igualzinho lá na notícia. Olha aqui, ó. Sempre em caixa alta, geralmente em negrito, e no alto da página, para chamar bastante atenção. O que é obrigatório ter também? Uma linha fina ou o subtítulo, que vai agregar informações a esse título. Ela tem que ter um crédito, diferente da notícia, que não é obrigado. O crédito vai constar o nome do repórter ou da repórter. Então, eu digo quem fez, eu digo quem escreveu. A partir desse momento, então, a gente tem o que a gente diz que é o comprometimento, uma relação com o texto. A pessoa ela está se comprometendo perante o seu leitor. Numa reportagem, eu posso ter quadros informativos. Os quadros informativos, eles podem trazer informações de dados estatísticos, informações a mais que estão no texto, mas que o repórter achou que seria interessante que você tivesse mais ideias sobre aquilo. Uma reportagem tem que ter um corpo do texto. Todo gênero textual tem o seu corpo do texto. Eu tenho legendas, sempre próximo às fotos ou às imagens. Ah, não dá para ler o que está aí. Agora, o interessante não é você ler o que está escrito aqui, tá? É só você conseguir identificar onde está a legenda. Uma reportagem, ela tem fotos. Se ela tiver muitas fotos no meio do seu texto, ela é uma fotoreportagem. Lembra que eu já expliquei lá no começo do vídeo.
E a reportagem ela pode ter o infográfico. Inclusive, o infográfico será assunto futuramente das nossas videoaulas. O infográfico, ele traz informações gráficas, então dados estatísticos, gráficos, com informações escritas. No caso desse modelo que eu coloquei para vocês, ó, tem a retranca aqui em cima, dizendo de onde eu retirei essa reportagem, ou seja, o nome do caderno. Tem aqui a publicação e o local. Então, como falei, visualmente elas são muito parecidas. Bom, gente, eu espero que tenha ficado entendido, que vocês tenham prestado bastante atenção. E aí, bora para os exercícios. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima videoaula.